Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa. Tenho orado muito ao Senhor, pedido ao Espírito Santo uma direção para que tudo que eu for falar aqui voe como uma flecha aos corações das pessoas que vão ouvir. Vou contar para vocês como que foi a minha experiência fazendo. Eu confesso para você que foi a primeira vez que eu fiz esse jejum. Eu nunca tinha feito um jejum tão longo assim. Antes de começar a contar para vocês como que foi a minha experiência, eu preciso falar para vocês que o meu jejum, ele não foi completamente igual ao jejum de Daniel. Eu adaptei sim os 21 dias de Daniel, a separação que Daniel fez, mas não foi igual ao que ele fez. Na época que eu decidi fazer esse jejum, eu estava numa fase da minha vida onde eu estava buscando muito a presença de Deus. Eu estava buscando muito por renovo espiritual. Creio que não é de mim, porque não existe nada de bom em nós mesmos, mas eu creio que estava sendo dirigida pelo Espírito Santo, né? E eu sabia que da forma que eu estava vivendo, eu nunca poderia viver um sobrenatural, né, de Deus na minha vida. Eu precisava renunciar a algumas coisas e eu precisava também abrir mão de algumas coisas para poder viver o novo de Deus, para conseguir viver uma experiência melhor. Os três pilares que eu usei para poder crescer espiritualmente foi a leitura da palavra, a oração e o jejum. Então eu comecei a praticar a leitura da palavra todos os dias, sem faltar nenhum dia. Tinha dias que eu não queria ler, mas eu lia assim mesmo, né? E tinha dias que tinha palavras na Bíblia que eu não conseguia entender, mas mesmo assim eu lia, eu buscava uma orientação, buscava uma ajuda para nas palavras que eu não conseguia entender. A oração também. Coloquei no meu coração de orar 2 vezes ao dia. Eu orava 3 horas da tarde e eu orava meia-noite. Mas mesmo assim eu sentia que ainda estava faltando algo ali para poder complementar tudo isso. E foi quando eu decidi fazer o jejum, né? Para quem não sabe, eu sou casada, eu tenho 3 filhos. Então eu aprendi ali na Bíblia que antes de você fazer alguma coisa dentro da sua casa, você precisa estar em concordância com o seu esposo, tá? Até porque a palavra de Deus diz que uma casa desunida, ela não consegue, né, ser... Eu vou até procurar essa passagem para vocês, peraí. Tá aqui em Mateus, capítulo 12 e o versículo 25, que diz assim, ó. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá, tá? Depois que eu li essa passagem, eu comecei a entender que a nossa casa ela não pode estar dividida. A nossa casa ela precisa estar na mesma ligação, ela precisa estar na mesma sintonia, né? Porque toda casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se o seu esposo ou a sua esposa são cristãos, né? Eu entendo dessa forma, né? Tudo que você for fazer para o reino de Deus, até mesmo o seu propósito, você compartilha, explica para ela o que você quer fazer e por que você quer fazer. Se for algo muito íntimo seu que você não quer contar, é só você e Deus, você não precisa entrar em detalhes. Pelo menos contar para a pessoa o que você está pensando em fazer. E depois que eu entendi essa passagem, eu sempre faço dessa forma. Então, antes de começar o meu jejum, eu compartilhei com o meu esposo e eu falei para ele, tô pensando em fazer um jejum de 21 dias. Eu sinto que é o Espírito Santo me dirigindo a fazer esse jejum e eu quero te perguntar o que que você acha, até porque são 21 dias. Lembro que foi assim, Deus trabalhando na nossa vida nesse momento, porque quando eu fui compartilhar com ele o que eu estava querendo fazer, ele disse que também estava querendo fazer um jejum, ele também estava querendo jejuar. Então ele falou, já que você vai fazer um jejum, eu vou fazer um jejum também junto com você. E foi muito bom, porque uma pessoa só jejuando dentro da sua casa é bom, mas você imagina quando duas pessoas, quando um casal se une no mesmo propósito. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós dois fizemos o jejum de 21 dias, né? Eu deixei de comer carne, carne branca, carne vermelha, peixe, ovo, nada. Eu não comia nada, eu só comia mesmo o básico, que era um arroz e feijão. Eu comia salada, verduras e legumes. Eu comia frutas também. Não tomava suco, refrigerante, era só a água mesmo. Todas as coisas que eu gostava, assim, muito de comer, doce, biscoito, recheado, essas coisas assim, bolo, né? Eu não comia também, eu cortei também. E também era tudo com moderação.
tá, gente? Não pense vocês que, eu vou fazer um jejum aonde eu só posso comer frutas e verduras. Mas aí, né, chega durante o seu período ali que você sente mais fome, você senta na mesa com aquele montaréu de frutas e você vai se deliciando com tudo aquilo ali. Também não é dessa forma. Era tudo com moderação. Quando você faz um jejum de renúncia, você tem que estar mostrando para sua carne que é você que está no controle, não ela, né? Porque a sua carne ela vai querer comer, ela vai querer fazer as coisas que você não pode fazer, só que você tem que estar mostrando ali, não, quem está no controle sou eu. Nesse momento você está sendo dirigido pelo Espírito e a carne ela não pode falar mais alto que o Espírito. Então a gente precisa ter esse discernimento, mesmo que seja algo que você possa comer, como fruta, por exemplo. É algo que eu podia comer durante o meu jejum, mas não era algo que eu ia me fartar, sabe? Era tudo com moderação. A gente também cortou redes sociais, né? A gente não entrava em nenhuma das redes sociais. Televisão também foi algo que a gente cortou, a gente ficou aí durante 21 dias sem assistir televisão. A única coisa que a gente assistia na televisão era louvor e ministração. A gente ouvia muita pregação. Fora isso, a gente manteve a nossa vida normal, meu esposo trabalhando. Só que a gente precisa entender que a gente está em jejum e que a gente está se separando. Então a gente tinha que manter ali a nossa mente focada, sabe? A nossa mente ligada em Deus. A gente não consegue isso durante 24 horas, mas a gente precisava entender isso. E todas as vezes que a gente ia conversar com alguém e a gente via que a conversa estava tomando assim um rumo meio de sabe? A gente se afastava, tentava mudar o assunto. Todas as vezes que a gente via que aquela conversa já não estava muito agradável ali, pra gente que estava buscando, a gente tentava sair ou mudar de assunto. E agora eu vou falar pra vocês como que foi durante o período dos 21 dias, né? Durante o jejum, você sente muita fome mesmo. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito de comer, tá? Eu sinto pouca fome de manhã. Mas durante o jejum eu senti muita fome. Gente, era fome de um leão, era fome de dois mendigos, como dizem por aí. Era fome demais. Eu acho que eu fui muito testada nessa parte da comida, porque na parte das redes sociais e de televisão foi bem tranquilo pra mim. Agora na parte da comida, acho que foi muito difícil. E eu lembro que teve um dia que foi bem difícil mesmo, porque foi aniversário da minha sogra e eles estavam fazendo um churrasco. E aí, eu e meu esposo chegamos lá, a gente não podia comer carne. E foi bem complicado mesmo, porque aquele cheiro de carne, sabe? Aquele churrasquinho e a gente tendo que dizer não. Foi bem complicado esse dia, foi bem difícil mesmo. Mas, pra honra e glória do Senhor, a gente resistiu. Não comemos, né? E Deus deu vitória, né? E sobre ataque espiritual. Eu ouço muitas pessoas falando que durante o seu jejum sofre muito ataque espiritual, né? E durante esses 21 dias, eu senti que em alguns momentos, sim, eu sofri ataque espiritual, principalmente à noite, na hora de dormir. Eu tinha muitos sonhos que eu sabia que não era de Deus, sabe? Eu tinha noites assim que eu não conseguia dormir, eu sentia muito peso, eu sentia uma atmosfera muito pesada, sabe? Mas não foram todos os dias, foram alguns dias específicos. Eu sabia também que não seria fácil, né? Com certeza o inimigo ele ia vir, né, com as suas artimanhas, com as suas ciladas, né? Mas a palavra do Senhor diz que toda arma preparada, né, contra a nossa vida não prevalecerá, porque nós temos o nosso Senhor, o nosso guarda de Israel, que nos protege ali 24 horas por dia. Sofri sim ataque espiritual, não foram todos os dias, mas em alguns dias específicos, e como eu falei, principalmente à noite, tá? Principalmente na hora de dormir. Agora eu vou falar para vocês como que foi a minha experiência com Deus durante esse jejum. Será que valeu a pena? Será que vale a pena, né, tudo isso? E eu posso dizer para você que sim, vale a pena muito. Mesmo que você não sinta nada, que você não veja nada acontecendo. Não tive nenhuma experiência com Deus, não aconteceu nada. O mundo espiritual, ele se movimenta. Quando você se movimenta na Terra, o mundo espiritual se movimenta também, sabe? Aprendi isso. E mesmo que você não esteja vendo nada aqui com os seus olhos carnais, você pode ter certeza que tem algo acontecendo no mundo espiritual.
Então, se você fez 21 dias de jejum, 40, 50, eu não vi nada, eu fiz tudo certinho, entreguei meu jejum ao Senhor, me separei, me dediquei, não vi nada, você não viu nada aqui com os seus olhos carnais, mas você pode ter certeza que o céu entrou em movimento pela sua vida, que no céu, que no mundo espiritual alguma coisa aconteceu e depois você vai colher ali os frutos da sua renúncia e os frutos daquilo que você deixou de fazer para poder viver algo a mais de Deus, né? Para poder viver algo a mais com Deus. Assim como Daniel orou por uma resposta, eu também entrei por uma resposta, né? E esse foi o propósito do meu jejum. Além de querer mais de Deus, eu tinha algo específico que eu estava pedindo muito para Deus, né? E durante esse processo de jejum, eu tive 3 experiências com o Senhor. A primeira experiência que eu vivi foi a minha resposta. Eu não achava que Deus iria me responder assim, da maneira que ele me respondeu, mas foi assim, foi lindo, foi lindo o agir de Deus e eu tive a minha resposta. Eu estava pedindo muito, já tinha muito tempo que eu estava pedindo aquilo dali ao Senhor. E durante o meu jejum, o Senhor me revelou em sonhos. Ele me dando aquilo ali que eu tanto pedia, sabe? E só que conforme ele me dava, ele me mostrava a minha família se perdendo por um outro lado, né? Eu recebia e a minha família se perdia. Eu não perdia o que eu estava recebendo, mas eu perdia a minha família. Eu entendi que não era hora de eu receber. Minha família não estava preparada para receber aquilo que eu estava pedindo. A minha família não teria estrutura para receber e ela iria se perder. E isso é muito importante. E eu quero que você entenda também que muitas das vezes a gente questiona com Deus, porque Deus não dá aquilo que nós pedimos. Mas a gente precisa entender que para receber, a gente tem que ter estrutura. A gente tem que estar pronto para receber aquilo que a gente pede. Aos nossos olhos, nós estamos prontos. E se a gente recebe, a gente vai conseguir administrar. Mas Deus, ele sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente e Deus, ele está no nosso futuro. Ele vê não só o dia de hoje, mas ele vê também o nosso futuro e ele sabe exatamente o que vai acontecer com você se você receber aquilo que você tanto pede sem antes estar preparado para receber. E foi isso que estava acontecendo comigo. Eu estava pedindo muito para Deus. Deus, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. E durante esse jejum ele me deu a resposta. Olha, se você receber, a sua família não tem estrutura, a sua família ainda não está pronta. Você vai receber com uma mão, mas você vai perder a sua família de outra. Você recebe de um lado e perde do outro. Então eu entendi completamente. E foi a partir desse momento que eu comecei a orar ao Senhor e eu falei, Deus, não desistir do que eu quero, mas que seja no seu tempo, na sua hora, e quando o Senhor entender e ver que nós estamos preparados para poder receber. Então essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. A segunda experiência que eu vivi com Deus durante esse jejum foi uma resposta de oração, não minha, tá? Mas do meu filho. Porque ele viu a gente fazendo jejum e ele quis fazer também. Isso também é muito importante, porque você é o exemplo na sua casa, né? E os nossos filhos, eles copiam aquilo que eles vê você fazendo. Eu não pedi, ninguém pediu. Ele só perguntou o que era, qual era o propósito, por que que nós estávamos fazendo, e aí a gente explicou. Ele entendeu e, né, e também foi dirigido pelo Espírito Santo de fazer com o propósito dele, da forma dele, que eu não sabia. Quando ele começou, eu não sabia, tá? E o que que aconteceu? Um dia eu estava dormindo também e o Senhor me revelou em sonhos ele recebendo algo, né? E eu fiquei muito feliz porque ele estava recebendo aquilo dali, né? E Deus falou para mim em sonhos que ele ia receber, mas que era necessário que ele se separasse, se consagrasse, mas que ele ia receber. De manhã eu liguei para ele e falei, olha, sonhei com você que você estava recebendo isso, isso e isso. E Deus falou que você precisa se separar, se consagrar e tal. E ele falou que, eu estou fazendo jejum justamente por isso. Eu estou jejuando, eu estou fazendo o mesmo jejum que vocês, de 21 dias, por causa disso daí que você falou. E então eu não vou falar o que é, porque não é meu, é dele, né? E eu fiquei assim maravilhada e eu falei para ele, então, meu filho, é resposta de oração. Deus já te respondeu, ele ouviu, recebeu e ele é fiel para cumprir. Só creia e permaneça na palavra dele. Permaneça, né? Aonde o Senhor te colocou, porque ele vai dar vitória. E foi a minha segunda experiência com Deus, foi resposta de oração.
não minha, tá? Mas do meu filho. E a minha terceira experiência com o Senhor durante esse jejum, não lembro se foi no último dia ou se foi já terminando, eu lembro que foi no final. Eu sei que foi algo assim sobrenatural que aconteceu aqui em casa e eu fui impactada mesmo pela glória de Deus, pela presença de Deus, de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, de uma forma que eu nunca tinha vivido antes. Eu lembro que eu fui tomar banho, eu entrei no banheiro, eu senti, eu tive aquela impressão de que tinha várias pessoas me olhando. E eu fiquei muito incomodada com aquilo dali. Eu estava sozinha no banheiro, com a porta fechada, tudo fechado. E aquela sensação de que tinha alguém me olhando. E eu fiquei muito incomodada com isso. E ali eu lembro que eu orei ao Senhor. E quando eu orei ao Senhor, o Senhor, ele abriu os meus olhos espirituais. E era uma presença, assim, muito, muito boa mesmo, sabe? E eram anjos. E eu consegui enxergar anjos. Eram vários, assim, vários, né? E eles estavam me observando, e eles só ficavam parados me observando. Quando o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu consegui enxergar isso, e eu consegui ter essa visão, eu não me aguentei. Foi algo assim muito mais forte do que eu. E ali naquele momento, dentro do banheiro, eu fui tomada pelo Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas. E foi algo assim muito forte. Eu já sou batizada pelo Espírito Santo já tem um tempo, mas eu nunca vivi algo assim sobrenatural na minha vida nesse ponto, sabe? Foi algo muito forte mesmo, de eu não conseguia parar, eu não conseguia acalmar, o meu corpo tremia muito e eu não conseguia parar. E aí eu lembro que teve uma hora que eu me acalmei, eu saí do banheiro, e aí eu lembro que eu desci as escadas e eu fui pra sala, minha família tava lá embaixo na sala, e eu lembro que eu cheguei lá na sala e eles conversando comigo normalmente, e eu tremendo muito. Eu queria falar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia. Eu queria falar e não conseguia. E teve uma hora que eu não aguentei. E eu falei, gente, eu preciso falar pra vocês porque tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Eu preciso que vocês saibam o que está acontecendo. E quando eu falei isso, né, o Senhor abriu a minha visão novamente, né? E foi quando eu vi os anjos subindo e descendo a escada da minha casa, né? Como eu disse, tem escada e eles subia, descia e andava assim, de um lado para o outro, gente. Até me arrepio, né? Só de contar novamente já eu consigo sentir a presença de Deus aqui. Só de contar novamente, porque foi algo assim sobrenatural, nunca tinha vivido isso na minha vida. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo novamente, eu comecei a falar em línguas. Fiquei assim impactada mesmo. Eu posso dizer pra vocês que depois desse dia a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo, porque eu consegui ver o mundo espiritual de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu posso dizer pra você que toda renúncia vale a pena. Tudo que você está renunciando hoje, só de você renunciar à sua carne, só de você renunciar ao seu eu, já está valendo muito, muito a pena mesmo. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para que você consiga ver, para que você consiga enxergar aquilo que com os olhos carnais você não consegue. O profeta Eliseu, ele estava ali cercado por um exército inimigo, estava bem tranquilo. Mesmo sendo cercado pelo exército inimigo, ele estava bem tranquilo. E o moço que estava ali com ele estava apavorado, completamente apavorado, porque ele olhava e ele via só o exército inimigo ali à sua volta e ele, nós vamos morrer, o que vai, né? Acabou a nossa vida, olha esse exército, não tem mais jeito, olha o inimigo cercando a nossa casa, cercando a nossa vida, não tem mais jeito, acabou. E aí Eliseu ele faz uma oração e fala, Senhor, abra os olhos do moço para que ele possa ver aquilo que eu estou vendo. Quando o Senhor abre os olhos dele, ele vê um exército de anjos. Tinha um exército inimigo, mas tinha um exército de anjos também rodeando aquele lugar. E o exército de anjos ele era muito mais numeroso do que o exército inimigo. Era muito maior do que o exército inimigo. Mas hoje você só esteja enxergando o inimigo. Então eu peço ao Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu consiga enxergar aquilo que eu não estou vendo. E você vai ver que muito maior do que o seu inimigo é o Deus que está com você, é o Deus que você serve. Tem exército inimigo? Tem, mas tem anjos te guardando, tem anjos te livrando do mal. Tem cilada preparada contra a sua vida, mas tem também anjos ali desfazendo, tem anjos do Senhor desfazendo toda a cilada preparada, porque a Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E eu lembro que naquele momento eu consegui enxergar o sobrenatural de Deus. E eu posso dizer para você que nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu falei em línguas como eu falava antes. Os meus olhos espirituais, eles se abriram, não se abriram completamente, porque não vai ser tudo de uma vez só,
é constância na palavra, é constância na oração, é constância no jejum, e aí Deus vai fazendo, abrindo o seu entendimento ali aos poucos, porque se ele der tudo de uma vez, você não aguenta também, porque nós somos seres humanos, né? E nós temos as nossas limitações. Nunca vou esquecer, né, essa experiência, nunca vou esquecer tudo que eu vivi, tudo que eu passei durante esses momentos, né? E eu espero também que você viva a sua experiência com Deus. Muito melhor do que a gente ouvir as pessoas contando as suas experiências com Deus, é a gente viver a nossa própria experiência com Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus e fala para Deus, Deus, eu não quero só ouvir. Eu não quero ser só ouvinte das experiências de outras pessoas, mas eu quero viver as minhas próprias experiências. Eu quero contar. Eu não quero ouvir, mas eu quero contar as minhas experiências com o Senhor. E foi esse o vídeo, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que o Espírito Santo tenha trabalhado, né, através desse vídeo na vida de vocês de alguma forma também. E se você já viveu alguma experiência com o Senhor através de jejum, talvez não foi jejuando, mas se consagrando, buscando, deixa aí nos comentários pra gente estar juntos, né, ajudando um ao outro, fortalecendo a fé, né, dos nossos irmãos em Cristo. E foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!